nossa última aula, apresentei a definição aristotélica da cidade, da polis. De acordo com o Stagirita, a cidade é uma comunidade formada por aldeias, famílias e cidadãos, estruturada por uma constituição, por um regime, surgida de forma espontânea, natural e que almeja a vida boa, a autossuficiência. A definição da cidade é o primeiro tópico do primeiro livro da política, e ela aparece ali como uma introdução geral ao assunto examinado ao longo de todos os 8 tratados que compõem a obra. Política são os assuntos relativos à cidade, ao convívio em comum com iguais, convívio este necessário para uma vida boa, uma vida excelente. Um homem só se realiza na cidade, só nela tem uma vida completa. Após esta introdução, apresentando a definição de cidade, Aristóteles passa a examinar as partes da cidade, as suas causas materiais. Uma cidade é composta de famílias, e as famílias consistem em 3 relações: senhor e servo, marido e mulher, pais e filhos. Destas 3 relações, a primeira, a relação entre senhor e servo, vai demandar um esforço especial, pois Aristóteles busca discernir a escravidão legítima da ilegítima. Além disso, o exame da família exige também uma investigação sobre assuntos relativos à administração da casa, do lar, e por isso Aristóteles faz aqui, ao final do livro primeiro, uma análise sobre a crematística, a arte da aquisição. Ao considerarmos, em conjunto, o livro primeiro e o terceiro, o objeto de nossos estudos, percebemos que Aristóteles começa seu exame com a família, depois passa a tratar das aldeias e, por fim, da cidade. Por isso, podemos dizer que há ali uma tripla ordenação, isto é, Aristóteles está apresentando o assunto de um modo analítico, indo do mais simples em direção ao mais complexo, de um modo genético, acompanhando o desenvolvimento natural da cidade desde as suas origens, e também hierárquico, indo do menos nobre em direção ao mais nobre. Mas deixemos os assuntos da cidade para a próxima aula e vamos dedicar este nosso encontro ao exame da casa, de sua administração e das distintas relações que formam uma família. A aula de hoje está estruturada em 3 blocos. No primeiro, comento sobre a casa, sobre as relações familiares e sobre as diferenças entre as relações políticas e as familiares. No segundo, examino a teoria da escravidão natural e convencional. No terceiro, apresento um assunto crucial para a administração da casa, a arte da aquisição, a crematística. Eu sou Amaro Fleck, professor de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e este é o curso livre de Filosofia Política, uma adaptação urgente da disciplina de Filosofia Política no curso de graduação em Filosofia da UFMG para um formato de ensino remoto em razão da pandemia do Covid-19. Este é o segundo encontro dedicado ao pensamento aristotélico. Aristóteles não mede palavras para distinguir o governo da casa em relação ao governo da cidade. Diz ele: não pensam bem os que pretendem que as funções de um governante, de um rei, de um senhor de uma casa e de um senhor de escravos são uma e a mesma coisa, como se não existisse uma grande diferença entre uma grande casa e uma pequena cidade. 1252a. E pouco mais adiante, cito-o novamente, resulta manifesto destas considerações que não são a mesma coisa o domínio de um senhor e o do governante, e que nem todas as formas de governo são as mesmas, como alguns dizem. Com efeito,
Uma das formas de governo exerce-se sobre homens naturalmente livres, a outra sobre escravos. O governo de uma casa é uma monarquia, já que um só governa toda a casa, enquanto o governo político é exercido pelos que são livres e iguais. 1255b. A partir destes trechos, fica claro que, para Aristóteles, o governo da casa é muito distinto do governo político, do governo da cidade, pois em um caso se governa sobre desiguais, em outro, sobre iguais. O governo político é caracterizado pela isonomia, a igualdade perante a lei, pela isegoia, o igual direito a se expressar, o direito de proferir discursos na Assembleia, e pela isocracia, o igual direito a exercer o poder. Não obstante, Aristóteles reconhece que há distintas formas de se governar uma cidade. É possível governá-la como um pai governa os filhos, exercendo um poder régio, assim como é possível governá-la como um senhor governa escravos, exercendo um poder despótico. Mas só corresponde à essência da cidade e do cidadão o exercício do poder político, no qual cidadãos governam outros cidadãos de forma alternada. É só neste caso que a cidade alcança sua excelência, a sua realização. O Estatuto de Igualdade da Grécia Clássica é concedido de forma muito restrita, o que significa que só eram cidadãos, homens livres, não escravos, adultos, que satisfaziam alguns critérios: ter nascido na cidade. Por exemplo, o próprio Aristóteles nunca foi um cidadão ateniense, pois nasceu em Estagira. Ter ascendência na cidade, o que significa, no caso de Atenas, ter pai nascido na cidade, ou mesmo, em alguns casos, ter pai e mãe nascidos na cidade. Portanto, também os filhos de Aristóteles não podem ser cidadãos atenienses. Ter determinada quantia de posses, o que significava, essencialmente, estar livre do fardo do trabalho manual, da luta pela sobrevivência, e poder se dedicar aos assuntos públicos, ter tempo livre. A extensão dos direitos de cidadania sempre foram objetos de disputa, sempre estiveram no centro do conflito social nas cidades gregas. Mas deixemos este assunto para a próxima aula e voltemos o nosso foco à família. Diz Aristóteles, cito: a família é uma comunidade formada de acordo com a natureza para satisfazer as necessidades cotidianas. 1252b. Esta é a definição da família. A família é uma comunidade. Este é o gênero ao qual ela pertence. Ela é natural, surge de forma espontânea. Essa é sua causa motriz, a resposta à questão: como ela é feita? Mas para Aristóteles, mesmo as coisas naturais, surgidas de forma espontânea, têm uma causa final, uma finalidade. No caso da família, a satisfação das necessidades cotidianas. Portanto, a família produz aquilo que é necessário para viver, mas não o suficiente para viver bem. As necessidades mais básicas são supridas ali, mas não as mais elevadas. Aristóteles deixa em aberto a questão da causa material da família, do que ela é feita. Nós podemos pressupor, no entanto, que ela é feita de homens e mulheres, de senhores e de escravos, de pais e de filhos, pois ele já havia afirmado isso em outras passagens. Ele também deixa em aberto a questão acerca de qual a causa formal da família, a pergunta pela sua estrutura, pela sua ordenação. Logo a seguir, Aristóteles complementa, cito: a administração da casa divide-se em tantas partes quanto os membros que formam a própria família, que, desde que completa, é constituída por escravos e por homens livres. As primeiras e mais pequenas partes da família são senhor e escravo, marido e mulher, pai e filhos. 1253b. A administração da casa foi a tradução encontrada para o vocábulo grego oikonomia, termo que está na origem de nossa palavra economia. No entanto, a oikonomia dos gregos antigos era caracterizada justamente por sua oposição aos assuntos públicos, à política. Isto não significa que vários assuntos que hoje chamamos econômicos não fossem parte da política grega.
A administração da cidade, a preparação para a guerra, para festas, eram questões frequentemente debatidas na ágora, a praça pública onde aconteciam as assembleias e onde também funcionava os mercados. Em resumo, do fato de a oikonomia e a política serem contrapostos na antiguidade, não decorre que a economia e a política sejam contrapostas atualmente. A casa grega, o oikos, tampouco corresponde propriamente ao que chamamos de família, a nossa família nuclear burguesa, por assim dizer, com lares unifamiliares. Um oikos grego é uma pequena unidade produtiva a reunir não apenas um casal e sua descendência, mas também os escravos e empregados que auxiliam nos cultivos e na manutenção da casa. Um cidadão ateniense comumente tinha uma residência dentro dos muros da cidade e uma propriedade rural em seus arredores, fora dos muros da cidade, mas ainda em seu território. Raramente ele tinha mais do que 2 ou 3 escravos. O caso de Céfalo, o produtor de escudos em cuja casa ocorre o diálogo da República de Platão, que possuía por volta de 120 escravos, era raríssimo. Isto fazia dele um dos homens mais ricos da região. Antes de passar ao segundo bloco, sobre a escravidão, 2 últimos comentários. Nas aulas sobre a República de Platão, defendi, recorrendo a um artigo de Júlia Anas, que é um erro considerar Platão como uma espécie de proto-feminista. Afinal, a sua defesa de certa paridade de gênero não é feita com vistas a maiores direitos para as mulheres. Mas é preciso notar o contraste no que diz respeito à consideração das mulheres quando comparamos o pensamento de Platão ao de Aristóteles. Aristóteles é bem mais machista do que Platão. Para ele, as mulheres não apenas não deveriam participar da vida civil, da vida pública nas cidades, como mesmo no âmbito doméstico elas são completamente subjugadas. Um homem deve governar a casa como um monarca, o que significa governar sobre desiguais, sobre súditos que lhe devem obediência. O segundo comentário diz respeito à autonomia da política. Há política quando há uma comunidade de iguais que delibera entre si sobre assuntos relativos à vida em comum. Não há política quando a deliberação ocorre entre desiguais, na relação entre senhor e escravo, marido e mulher, pais e filhos. Essas relações estão todas subsumidas no terreno da oikonomia, entendida, sobretudo, como a administração da casa. Não há política quando um homem delibera sobre o modo de conduzir sua própria vida, pois aí estamos no terreno da ética. É provável que a parte mais incômoda da política de Aristóteles para os ouvidos modernos seja sua teoria da escravidão. As afirmações feitas pelo filósofo de Estagira são, de fato, chocantes e hoje as julgamos, felizmente, como inaceitáveis. Ainda assim, creio ser crucial, para o bom entendimento desta obra, um exame também daquilo que ela tem de pior. Mas isto exige de nós um esforço adicional, o de tentar suspender provisoriamente o julgamento moral para buscar compreender o argumento, por mais absurdo que este soe. Pois bem, dito isto, Aristóteles não apenas defende a legitimidade da escravidão, como ainda afirma ser ela benéfica, e mais, benéfica não apenas para o senhor que usufrui dos produtos da labuta alheia, mas também para o próprio escravo. Assim, diz Aristóteles, cito: em primeiro lugar, aqueles que não podem existir sem o outro devem formar um par. É o caso da fêmea e do macho para procriar. É ainda o caso daquele que, por natureza, manda e daquele que obedece, para a segurança de ambos. É que quem pode usar o seu intelecto para prever é, por natureza, governante e senhor, enquanto quem tem força física para trabalhar é governado e escravo por natureza. Assim,
senhor e escravo convergem nos interesses. 1252. A. Sim, é isto mesmo. O que Aristóteles está afirmando é que, do mesmo modo como homem e mulher carecem um do outro para procriar, o senhor e o escravo precisam um do outro, pois um é dotado de inteligência e o outro de força. E é tão vantajoso para o homem inteligente comandar um homem forte, quanto para o homem forte ser comandado pelo inteligente. A escravidão legítima será aquela que satisfaz os interesses tanto do senhor quanto do escravo. Mas por que escravos são necessários? Aristóteles responde, cito: assim também, a coisa possuída é um instrumento para viver e a propriedade consiste num conjunto de instrumentos. O escravo é uma espécie de propriedade viva e todo o ajudante é como que o primeiro de todos os instrumentos. Se cada instrumento pudesse desempenhar a sua função a nosso mando, ou como que antecipando-se ao que se lhe vai pedir, tal como se afirma das estátuas de Dédalo ou dos tripés de Hefesto, acerca dos quais o poeta diz, movendo-se por si mesmas, entram na assembleia dos deuses, e se, do mesmo modo, os teares tecessem sozinhos, e se as palhetas tocassem sozinhas a cítara, então os mestres não teriam necessidade de ajudantes, nem os senhores, de escravos. 1253. B. Esta passagem é curiosíssima, pois retrata um dilema nosso contemporâneo. Afinal, estamos no limiar da automação, deste delírio em que os teares tecem sozinhos e os instrumentos fazem música sem precisar de humanos para tocá-los. Mas a época de Aristóteles não é a época dos algoritmos, e para ele, isso tudo não passava de um sonho. Há ofícios, há coisas a produzir, e elas não serão produzidas se homens e mulheres não executarem as funções necessárias em suas produções. Mas o que Aristóteles diz, novamente, é bem mais cruel. Os escravos são uma espécie de propriedade viva, o primeiro de todos os instrumentos. Sim, o escravo é compreendido como um instrumento para a produção. Sigamos no raciocínio. O filósofo de Estagira diz, cito, governar e ser governado são coisas não só necessárias, mas convenientes. E é por nascimento que se estabelece a diferença entre os destinados a mandar e os destinados a obedecer. 1254a. Isto é possível discernir já pelo nascimento os homens inteligentes, destinados naturalmente a comandar, dos homens fortes, destinados a obedecer. Isso fica ainda mais evidente nesta outra passagem, um pouco mais extensa, mas absolutamente crucial. Cito-a. É um escravo, por natureza, aquele que pode pertencer a outro, e é esta a razão porque pertence de fato. E também aquele que participa da razão o suficiente para aprender, sem, contudo, a possuir. Quanto à utilidade, escravos e animais domésticos pouco diferem. Prestam ambos auxílios ao corpo, na medida das nossas necessidades. É intenção da natureza modelar os corpos dos homens livres de modo diferente dos corpos dos escravos, atribuindo a uns a força necessária para os trabalhos pesados e dando a outros a postura ereta e tornando-os impróprios para este gênero de trabalhos, mas tornando-os aptos para a vida de cidadão. Mas o oposto também ocorre com frequência. Há escravos com corpos de homem livre e outros com alma. É óbvio, então, que uns são livres e outros escravos por natureza, e que para estes a escravidão é não só adequada, mas também justa. 1254b. Em outras palavras, Aristóteles afirma serem os corpos dos escravos naturalmente diferentes dos corpos dos homens livres, pois os primeiros são mais fortes e curvados, ao passo que os segundos são mais fracos e têm uma postura mais ereta. Mas haveria uma diferença ainda mais importante. Os escravos não possuem inteligência. Eles participam da razão o suficiente apenas para aprender, mas, em uma distinção confusa e pouco elaborada,
não participam o bastante a ponto de se poder dizer que eles pensam. Assim, a conclusão de Aristóteles é que um escravo pouco difere em relação aos animais domesticados, ao menos no tocante à utilidade. Nestes casos, em que a escravidão é natural, em que os escravizados são fortes, curvados e desprovidos de inteligência, ela não só é adequada, mas também justa. Mas há outros casos em que a escravidão não é nem adequada e nem justa. São os casos em que se escravizam homens que nasceram para serem livres. Este é o caso dos escravos por lei, por convenção, por artifício, termos estes que servem para verter o vocábulo antigo nomos. Cito novamente Aristóteles em duas passagens. Primeira, dizemos escravatura e escravo com um duplo sentido. É que também existem escravos e escravatura em virtude da lei. E esta lei é, de certo modo, um acordo pelo qual se diz que os despojos da guerra pertencem aos vencedores. 1255a. Segunda, mas um exercício errado do poder é contrário ao interesse de ambos. É que a mesma coisa beneficia tanto a parte como o todo, a alma como o corpo. E o escravo é como que uma parte do seu senhor, uma espécie de parte animada do corpo deste, mas uma parte separada. Por esta razão, existe uma convergência de interesse e amizade recíprocas entre o senhor e o escravo, que merecem o respectivo estatuto por natureza. Mas quando este não é o caso, e senhor e escravo o são por convenção e violência, sucede o contrário. 1255b. Aqui aparece a distinção tão importante e comum entre natureza, physis, e convenção, nomos, e aparece como critério de legitimidade, isto é, aquilo que existe por natureza é considerado legítimo, e o que existe por convenção, ilegítimo. Isto, no entanto, não decorre de uma concepção negativa da convenção, como se toda e qualquer convenção fosse algo ruim e que deveria ser abolido. A distinção, na verdade, resulta em um tipo de escravidão que é do interesse de ambas as partes, sendo benéfica para cada uma delas e fundada na amizade, e outra que só é do interesse do senhor, benéfica apenas a ele e fundada na violência. Julie Ward afirma, cito-a, de acordo com Aristóteles, as capacidades naturais ou naturezas humanas podem ser distinguidas por 1. Status político, cidadão, cidadã, escravo. 2. Gênero, homem, mulher. 3. Sociedade ou etnos, grego, bárbaro. 4. Temperamento, isto é, pela presença ou ausência de disposição natural bem equilibrada. Como fica claro, fecha a citação, como fica claro no texto aristotélico, apenas os homens, gregos, cidadãos, têm a capacidade deliberativa suficientemente desenvolvida a ponto de deverem se ocupar dos assuntos da cidade. Só bárbaros, isto é, aqueles que não falam a língua grega, devem ser escravos. Seriam escravos por natureza. Por fim, antes de passarmos para o último bloco desta aula, ao comentário sobre a crematística, duas observações. A primeira é etimológica. A palavra grega usada para designar o escravo é doulos, usada em contraponto ao homem livre, eleuterus. Não sei como se pronuncia. O verbo em grego moderno para trabalhar é douleuo. Notem que não há um vocábulo antigo similar ao nosso termo trabalho, isto é, nenhuma palavra que reúna em si todos os tipos de atividade que hoje chamamos de trabalho. Ademais, percebam também que o nosso termo escravo, o que fica mais claro no caso do inglês slave, oriundos ambos do latim esclava, remete diretamente aos eslavos, ramificação étnica típica do leste europeu, inclusas as populações imediatamente ao norte da Grécia, como os macedônios, os croatas, os sérvios, os búlgaros, etc. A segunda observação, portanto, é que de modo algum devemos imaginar os escravos antigos como eles são retratados na modernidade.
Os escravos gregos não eram negros oriundos da África subsaariana, como foi o caso da escravidão nas Américas. Os escravos eram obtidos por meio de guerras, quando os povos vencidos eram escravizados, por meio da pirataria e do comércio internacional. Os casos mais contestados na Grécia foram sempre a escravidão dos próprios gregos, que poderia ser devido aos despojos de guerras entre cidades gregas ou, caso ainda mais problemático aos olhos dos gregos, a escravidão por dívida. Os escravos eram utilizados na agricultura, na mineração, por exemplo, nas minas de prata de Laurium, que ficava dentro da cidade de Atenas, dentro do território da cidade de Atenas, havia cerca de 30 mil escravos, de acordo com certas estimativas, e em trabalhos domésticos. No auge de Atenas, no século V a.C., quando a cidade estava no seu tamanho máximo, estima-se que havia cerca de 80 mil escravos na cidade, e com exceção dos pobres, era normal haver 2 ou 3 escravos em cada lar. Deve-se notar ainda que Aristóteles não está legitimando a forma usual de escravidão existente na Grécia Antiga. A forma dominante de escravidão era já um modo de produção escravagista, que utilizava uma grande concentração de escravos na manufatura ou na mineração. Como observa Francis Wolff, Aristóteles defende a legitimidade daquilo que é conhecido como escravidão de linhagem, na qual o escravo, cito Wolff, é estranho à etnia da família, ou melhor, da linhagem, a qual ele se liga. Não constitui senão uma força reserva e é normalmente destinado à libertação. O último bloco de nossa aula trata da crematística, palavra que, salvo engano, não existe em português, mas serve para denotar a arte da aquisição, ou a lide com o dinheiro, a forma como nos relacionamos com as riquezas. Aqui também será crucial a diferença entre uma crematística natural, legítima e conveniente, e uma convencional, ilegítima e prejudicial. Diz Aristóteles: o tipo de arte de aquisição que faz parte da economia consiste, por natureza, numa forma de aquisição, de tal modo que o senhor da casa deva possuir ou procurar possuir os recursos acumuláveis necessários à vida e úteis à comunidade política e familiar. Parece que a verdadeira riqueza consiste nestes recursos. É que não é ilimitada uma propriedade deste gênero, bastando-se a si mesma e visando a vida feliz. 1256b. Mas existe também uma outra arte de aquisição. Cito novamente. Existe, porém, outro modo de aquisição a que a maior parte chama, e justamente, crematística, em relação a qual parece não existir limite nem de riqueza nem de propriedade. Muitos supõem que é idêntica à anteriormente mencionada, devido à afinidade entre ambas. Na realidade, não é idêntica à que referimos, mas também não está muito afastada. Uma é natural, a outra não, provindo mais de uma certa forma de engenho e arte. 1257a. A crematística, a arte da aquisição dos bens, é parte da administração da casa, a oikonomia, assim como a arte de utilizar os bens. No entanto, há também formas de crematística que não são parte da administração da casa, pois não visam a vida feliz, e sim o enriquecimento, e ao contrário da primeira, esta não é natural. Repete-se aqui a distinção, já comentada na teoria da escravidão, entre o natural e o convencional, a physis e o nomos. O convencional é ilegítimo, novamente por ser contrário à natureza,
isto é, a finalidade, a causa final da economia. A riqueza ser um meio para a vida feliz, e não uma finalidade em si mesma. Por conseguinte, enquanto a riqueza é um meio para uma vida boa, enquanto ela é limitada ao usufruto, ela é natural e benéfica. Mas quando a finalidade da riqueza é desvirtuada e se torna um fim em si mesmo, quando se almeja uma acumulação ilimitada de riqueza, então ela não é natural e é prejudicial. Em outra passagem, Aristóteles afirma: tudo o que possuímos tem um duplo uso, mas não no mesmo sentido. Um dos usos é adequado ao objeto, o outro não. Por exemplo, uma sandália tem dois modos de uso, como calçado e como objeto de troca. Ambos são modos de utilização da sandália. Aquele que troca uma sandália por dinheiro ou alimento com alguém que dela necessita, faz uso da sandália como sandália, mas não faz o uso próprio da coisa. É que esta não existe para ser trocada. 1257a. E pouco depois ele afirma: é que a riqueza e a arte de adquirir bens segundo a natureza são muito diferentes do que vimos. Estas referem-se à administração da casa. A crematística comercial gera dinheiro, embora não de qualquer modo, mas por via da troca de bens. E esta troca de bens parece que se refere ao dinheiro devido a este ser meio e finalidade de troca. A riqueza deveniente deste modo de adquirir bens é ilimitada. Tal como a arte da medicina visa uma saúde ilimitada, todas as artes visam atingir o fim ilimitadamente, embora sejam limitadas quanto aos meios para alcançar este fim. Do mesmo modo, esta espécie de crematística não tem limite quanto ao fim, porque o fim é a riqueza nessa forma, isto é, a aquisição de bens. Por oposição a esse tipo de crematística, a arte de adquirir bens que se encontra relacionada com a administração da casa tem um limite, pois a sua função não é a aquisição ilimitada de dinheiro. 1257b. Mas isso que faz Aristóteles não é uma simples constatação, e sim uma crítica, pois, citando ele uma última vez, a causa dessa atitude é a preocupação com a fã de viver, mas não com o bem viver, sendo este apetite ilimitado. Também desejam meios sem limites para o satisfazer. Os que assim visam a vida feliz procuram o que dá prazer ao corpo, e como os prazeres corporais parecem depender dos bens possuídos, centram toda a atividade em adquirir bens. 1258a. Agora fica clara a diferença. A crematística natural, parte da arte de administrar a casa, é limitada, isto é, pode ser satisfeita plenamente e tem por objetivo a vida feliz, o bem viver. A crematística não natural, pelo contrário, não é parte da economia, é insaciável e o seu telos, a sua finalidade, é a aquisição infinita, o crescimento contínuo. Aristóteles fala que existem 3 formas de crematística não natural: a pecuniária, que consiste no entesouramento, a numismática, que é a comercial, e a fiduciária, que é a financeira. Para a elaboração desta aula, foram utilizados, além da política de Aristóteles, em tradução de Antônio Campelo Amaral e Carlos de Carvalho Gomes para a editora Vega, o livro Aristóteles e a Política, de Francis Wolff, publicado pela Discurso Editorial, e o artigo Aristotle on Physis, Human Nature in the Ethics and Politics, de Julie Ward, publicado no periódico Polis, volume 22, número 2, de 2005. A música tocada ao princípio e nas quebras entre um momento e outro é Chorando Baixinho, composição de Abel Ferreira, em execução de Rafael Rabelo,
e Paulo Moura.